Olá meus caros, aqui é o Corvo. O movimento musical e cultural conhecido como New Wave of British Heavy Metal revelou várias bandas que mais tarde passariam a ficar bastante tradicionais e reconhecidas na indústria musical como um todo. Bandas como Iron Maiden, Saxon ou até mesmo a Diamond Head, que não ficou muito conhecida, mas graças aos covers do Metallica foi resgatada posteriormente e apreciada por muitos admiradores do gênero, daquele movimento cultural. Enfim, tais bandas surgiram em uma cena musical e cultural, principalmente na Inglaterra, e a Def Leppard, a banda a qual eu lanço luz aqui hoje, na verdade apenas uma música deles, apenas uma faixa em específico eu irei falar. A Def Leppard também apareceu como uma banda daquele movimento. Porém, diferente das outras, que ficaram mais presas a um modelo de heavy metal tradicional, que na verdade era uma continuidade do metal britânico, principalmente o inglês dos anos 70, mas com a diferença de ser um pouco mais intenso, mais frenético e mais rápido. E metal, no caso, a história foi basicamente assim, né? Quando apareceu Black Sabbath, as bandas posteriores que se inspiraram e tiveram o Sabbath como uma referência, aumentaram um pouco a intensidade das músicas e também a velocidade das músicas, o modo como se rifava, se escrevia, a parte rítmica, né, que envolve também baixo, bateria, tudo era um pouco mais intenso. Na medida que aparecia alguém que aumentava a velocidade, as bandas anteriores, principalmente, especialmente as inglesas, também acompanhavam esse movimento, porque a partir do ponto que as novas ficaram mais frenéticas e propuseram uma sonoridade um pouco diferente delas, isso atraiu muita atenção do mercado e da própria cena inglesa, que tinha uma coisa bem orgânica, mais de centro, de bairro, de região. A palavra se espalhava, eles faziam turnês pequenas ali mesmo, nas suas cidades ou regiões, e de certo modo uma cena se formou. Se formou, começou a crescer e, devido ao apelo, isso também acabou atraindo muita atenção da indústria. Indústria envolvida, tem dinheiro, tem gravações, uma cena nova surgindo, e o fator novidade também fazia com que as bandas inglesas anteriores, pelo menos algumas delas, tentassem entrar, né, naquilo, produzir aquilo que estava sendo feito. Não à toa, quando nós escutamos os álbuns setentistas do Judas Priest, e depois alguns oitentistas, principalmente a partir do Screaming for Vengeance, nós notamos a grande diferença de intensidade, né? O Screaming for Vengeance é bem mais veloz, bem mais na cara, bem mais intenso mesmo. E isso é em virtude da influência que a NOBOM, né, a New Wave of British Heavy Metal, teve na cena inglesa principalmente. São eras diferentes, e ambas as eras são muito boas, por sinal. O Heavy Metal tradicional, setentista do Priest era muito, muito bom. Gosto dos álbuns de ambas as eras. Mas por que eu estou falando isso? Para chegar no Def Leppard. O Def Leppard foi uma banda que começou dentro da cena da New Wave of British Heavy Metal, mas que rapidinho se distanciou, se diferenciou. A sonoridade da banda no primeiro álbum, On Through the Night, e eu diria até também no segundo, um pouquinho ali no High and Dry, ainda tinha elementos da New Wave of British Heavy Metal. Mas o Def Leppard visava o mercado americano. Eles sempre quiseram ser uma banda popular, de chart, de mainstream. Coisa que, por exemplo, o Iron Maiden, que sem dúvida sempre foi a principal representante daquele movimento, da New Wave, jamais desejou. O Def Leppard queria ser comercial. O Def Leppard queria fazer música para a rádio. E eles fizeram isso bem rapidinho, principalmente a partir do terceiro álbum, chamado Pyromania, onde a música que vou falar aqui hoje, que vai servir de exemplo para minha dissertação, está localizada. O que nós temos, por exemplo, em Pyromania, em grande parte das músicas, e não apenas em Photograph, é algo que nós podemos chamar de Power Pop, embora a música Photograph seja o principal exemplo, o melhor exemplo do que é um Power Pop, uma música mais comercial, de arena, bem chiclete,
Todas essas afirmações, inclusive no sentido pejorativo, são verdadeiras, o que não quer dizer que a música em si não seja boa. Falando em uma perspectiva pessoal de gosto, eu não sou fã do Def Leppard e nunca fui. Quando eu vou pegar alguma coisa da banda em questão para ouvir, normalmente eu fico ou no On Through the Night, no primeiro álbum, ou no segundo, no High and Dry. Tem coisas aqui no terceiro álbum, no Pyromania, que repito, né, esse single aqui, Photograph, pertence a esse álbum, ao terceiro álbum. Tem coisas aqui nesse álbum que eu ainda gosto. Coisas, por exemplo, como a produção. É um álbum muito bem produzido. Produzido inclusive pelo John Mutt Lange, que foi o cara que produziu 2 álbuns espetaculares do ponto de vista sonoro do AC/DC, né, da tradicional banda australiana AC/DC de hard rock, setentista também. O Mutt, ele produziu o Highway to Hell e o excelente Back in Black, que é outro álbum sonoramente fascinante, né? É muito gostoso de ouvir, um álbum muito limpo, muito cristalino, muito límpido. Então a produção do Mutt está aqui nesse álbum, e isso é uma coisa que me atrai também ao Pyromania. Mas também há um segundo fator que eu acho preponderante e importante mencionar, é que o Pyromania, de certo modo, é um álbum ainda de transição. O Def Leppard queria sair da New Wave, ao British Heavy Metal, e saiu, mas em Pyromania a gente ainda escuta muita coisa metálica, né? Muita coisa ainda um pouquinho pesada e na cara, né? Tem músicas aqui neste álbum em questão que são muito mais agressivas, por exemplo, do que aquilo que a gente escuta na faixa que eu selecionei para comentar sobre harmonia, coisa que farei daqui a pouquinho, que é Photograph. Mas tem faixas aqui que ainda tem um certo peso. Então Pyromania é um álbum de transição. Ele não é nem totalmente comercial, como Photograph dá a entender, porque Photograph é disparado, né, a música mais chicletona e de fato para rádio, para pegar, e pegou, né, as pessoas adoraram essa música, ela tocou sem parar. Até hoje, quando algumas pessoas, pelo menos os mais ouvintes mais comerciais mesmo, né, de hits, falam de Def Leppard ou lembram de Def Leppard, eles sempre se lembram de Photograph. Artistas pop fazem covers de Photograph, né, ou até tocam essa música, cantam essa música com a banda. Até a Taylor Swift já cantou essa música junto com a Def Leppard. Só para vocês terem uma certa noção como essa música aqui, ela se introduziu de fato, de maneira com bastante sucesso, eu diria, né, no âmbito do pop, a ponto de artistas do futuro, né, muito mais jovens do que esses senhores que hoje são senhores de idade, artistas pop muito mais jovens serem inspirados, pegarem alguma referência nessa música aqui, que sim, volto a repetir, é chicleteira, mas o fato é que ela é muito bem escrita. Ela tem muitos bons conceitos, e eu acho que esses conceitos aparecem justamente porque é um álbum, Pyromania em si é um álbum de transição. Ele não é inteiramente pop, e ele não é inteiramente metal. Ele é algo no meio, no centro. Ele é um bom encontro, né, entre metal e pop, porque aqui de fato, né, os caras que de fato escreviam a música da Def Leppard ainda estavam interessados de fato em escrever música. Uma música que do ponto de vista de um instrumentista, de um arranjador, de um compositor, é uma música interessante. Não é uma música necessariamente estereotipada, que você fica numa coisa só o tempo inteiro. Photograph tem momentos assim, de bastante repetição. A estrutura dela é simples, né? Introdução, verso, refrão, solo, né? Verso, refrão e solo final. É bem simplesinha, tá? É uma música com estrutura típica de música pop. Não à toa que ela é classificada como power pop por alguns. Alguns chamam de hard rock, alguns chamam de glam metal, e não estão equivocados também não, mas power pop é uma boa expressão para definir o que Photograph é e o motivo do seu sucesso. Mas eu volto a frisar aqui, uma música pop chicleteira, de arena, acessível, também pode ser uma boa música, ela não tem que ser necessariamente pobre e estereotipada.
E mesmo que os setores sejam previsíveis e dentro de uma fórmula, de uma forminha de como aquelas músicas deveriam soar, tá dentro disso, ela foi feita pensando nisso para chegar na rádio e fazer a banda explodir, né? Objetivo alcançado com muito sucesso. Isso não quer dizer que a música tenha que ser tediosa, chata, que ela não possa ter uma boa estrutura, o quê? Melódica, primeiramente, ela tem que ter boas melodias, e segundamente, harmônica, porque não tem apenas uma linha melódica presente aqui, há mais de uma, e é isso que de fato faz Photograph ser uma música interessante, boa, e que eu gosto, que quando eu escuto, mesmo sendo bastante chicleteira, ela agrada os meus ouvidos, porque ela tem boas melodias, e boas melodias que trabalham muito bem, dialogam muito bem do ponto de vista harmônico. E é esse ponto que eu quero chamar a atenção aqui. É por isso que eu uso o Photograph como um exemplo para falar e apontar as coisas que quero. Porque trata-se de uma música, um hit, tá? Um hit pop, de uma banda que começou no metal e se afastou dele, acabou ficando bem comercial, né? O que me levou a não ouvir mais nada deles depois. Eu escutei os álbuns, tá? O Hysteria, os demais depois, nenhum deles me agradou verdadeiramente. Eu acabei me afastando do Def Leppard por isso. Reforço, quando eu escuto essa banda, eu só escuto os 3 primeiros álbuns, On Through the Night, High and Dry e Pyromania. E mesmo assim, o Pyromania ainda torço o nariz com uma coisinha ou outra ali. Mas os demais eu perdi completamente o interesse. Eu não tenho vontade de voltar aos álbuns posteriores do Def Leppard, porque eles ficaram comerciais demais. Eles perderam esse toque, tá? Esse interesse, esse desejo de fato de ser músico, de escrever boas composições, de criar melodias e harmonias, e não apenas, né, jogar um pouquinho de açúcar nos seus ouvintes. Eu detesto aquela música. Vocês entenderam a referência, né? Pour Some Sugar on Me. Eu tenho nojo daquela música, tá? Fez sucesso? Fez. Mas do ponto de vista musical, tá? De conceito, de diversidade, de criatividade do ponto de vista estrutural, né, na construção de melodias e harmonias, aquela música é paupérrima quando nós pegamos como comparação essa música aqui, que é chicleteira, também é. É verdade que ela é, mas ela tem diversidade, ela tem boas ideias, e notem, são ideias simples, mas é um simples que, em virtude do diálogo entre linhas diferentes de melodias, principalmente as melodias de guitarra, né, é o acento maior aqui, é uma música orientada para a guitarra. Em virtude do bom diálogo dessas melodias, harmonias agradáveis são construídas, e são harmonias que não simplesmente agradam um ouvinte comum do dia a dia, alguém que só escuta o que está, né, tocando, está na moda. Agrada também quem entende um pouquinho de instrumento, quem toca um pouquinho de instrumento. As pessoas ficam com vontade de fato de tocar essas linhas. E notem, são linhas muito simples. E outro ponto também importante, construir linhas melodiosas e ao mesmo tempo harmônicas não é tão fácil quanto parece. Quando a gente pega a faixa pronta para ouvir, escuta, né? Aqueles que são instrumentistas, que tocam alguma coisa e que entendem um pouquinho de teoria musical, por exemplo, vão torcer o nariz. Isso aqui é muito simples, é muito banal e tal. Ok, né? Do ponto de vista estrutural é banal mesmo, é bem simplório. Mas escreve alguma coisa aí parecido com isso aqui. Que seja simples, mas ao mesmo tempo agradável aos ouvidos. Escreve uma harmonia tão boa como essa aqui. Opa, já não é tão fácil assim, né? Já não parece ser tão fácil assim. Fazer algo harmonioso, agradável aos ouvidos e simples ao mesmo tempo, sem ser algo muito rebuscado, e eu gosto de música rebuscada, reforço, não é fácil. Eu reconheço que não é fácil. É difícil pra caramba. É necessário um bom ouvido, é necessário também conhecimento musical, é necessário inspiração, é necessário criatividade, interesse em escrever alguma coisa de fato que seja agradável e que explore um pouquinho, né, o seu instrumento.
Photograph tem isso. Photograph definitivamente tem isso. É algo, uma lição extremamente pontual e assertiva, de melodia e harmonia, e de um modo extremamente simples, do modo mais extremamente simples que vocês podem imaginar. Quem está começando aí a tocar guitarra, quem é iniciante no instrumento, eu recomendo essa música aqui, com certeza. Ela não é difícil. É uma música tão simples que quem está começando a tocar guitarra tira facilmente, exceto pelos solos. Os solos são um pouquinho mais difíceis, tá? Os solos do Phil Collins, no caso, são mais difíceis. Mas o trabalho, principalmente rítmico e harmônico que foi construído pelo Steve Clark e pelo Pete Willis, que gravou o álbum, viu? Ele ainda estava na banda, ele foi despedido depois. Ele gravou o álbum com o Steve Clark como guitarrista solo, o Pete Willis como guitarrista rítmico, e aí, em virtude dos excessos de álcool, né, com drogas, né, uma história que infelizmente se repetiu, inclusive, mais uma vez, né, no Def Leppard, né, que levou o Steve Clark no início dos anos 90 ao óbito, infelizmente. É um excelente guitarrista, o Steve. Uma história que aconteceu mais de uma vez, recorrente, né, no Def Leppard. Mas enfim, em virtude dos abusos com álcool do Pete Willis, ele foi despedido. E aí, eles contrataram o Phil Collins como seu substituto. Inclusive o Phil Collins gravou o clipe dessa música, né? Aquele mesmo, que eles usam uma atriz parecida com a Marilyn Monroe, mas a música não tem muito a ver com ela não, esqueçam, tá? É só uma referência mesmo, aquela ideia de você não poder ter aquilo que você mais deseja, uma coisa inalcançável. Photograph é sobre isso, né? Sobre você olhar para uma revista, né? No caso, algo no sentido objetal mesmo, né? Você querer uma pessoa, ser muito atraída pelaquela pessoa, mas ela estar inalcançável, inacessível para você. Era uma sensação que, por exemplo, o Joe Elliott, o vocalista, tinha quando ele contemplava alguém, né? Não a Marilyn Monroe, mas alguém no nível, com a fama, com a imagem, inacessível como alguém como a Marilyn, que foi uma mulher, né, que encantou uma geração. Não apenas por causa da beleza, também pela beleza, mas também, né, em virtude da capacidade de atuação que ela tinha. Photograph é sobre isso, sobre esse desejo por alguém que é inacessível, né? Chicletona, balada, é bem por aí, tá? Eu falei que é e não nego, mas isso não significa que a música necessariamente é medíocre, não é, também não é não. É chicleteira, é de arena, mas também não é medíocre. Mas enfim, então um fato curioso aqui é que a música em si tem 3 guitarras. Isso também faz diferença, mesmo para uma balada. Porque se ela tem linhas do Steve Clark fazendo lead guitar, né, guitarra solo, se ela tem linhas do Pete Willis na parte rítmica, na verdade a música foi escrita pelos dois, viu? O Clark, o Pete Willis, o Lang também teve um envolvimento e, se não me engano, mais uma pessoa. Mas quem escreveu as linhas de guitarra de Photograph foram o Clark e o Willis. E depois, quando o Willis foi despedido, o Collins entrou na banda e o Mutt Lange, ele sugeriu ao Collins para inserir solos onde, no caso o produtor, o Lange, achava mais adequado, e solos românticos, que fossem hooks, né, que dialogassem bem e que fizessem de fato, né, uma carícia no ouvido do público. E assim o Collins fez. Tudo já estava pronto, exceto pelos solos. O Collins chegou, entrou e tocou os 2 solos que vocês conseguem ouvir aqui nessa música em questão. Daqui a pouquinho eu já vou colocar o trecho dela para quem não conhece ouvir, tá? E ter uma visão um pouco mais clara, uma visão e uma audição mais clara daquilo que eu estou mencionando. Mas enfim, o Collins fez o primeiro solo e também o segundo. O segundo, por sinal, muito bonito. Eu adoro o segundo solo do Collins nessa música, mais do que o primeiro, por sinal, muito bonito, de extremo bom gosto. Mas enfim, o fato de ser 3 guitarras nos leva também ao fato de ser 3 tons diferentes, né? Nós temos 3 tons diferentes, são mãos diferentes abordando o instrumento. O Clark tem um tom muito característico, o Collins também, e o Willis, embora ele fosse mais guitarrista base, ele também tinha, né, um estilo bem característico.
Então, de certo modo, o Pyromania tem uma certa força porque envolve 3 tons diferentes de guitarristas, né? Uma coisa que nenhum outro álbum aí do Leppard vai ter. Então ele tem esse diferencial também. Então é uma coisa a mais, uma característica a mais, que eu acredito ser positiva, dentro desse período de transição que eu estava falando para vocês, do Leppard migrando, né, no caso, para o pop e virando uma banda que eu não gosto nem um pouco. Mas o Pyromania eu ainda gosto. Eu ainda vejo, né, encontro valores nesse álbum aqui, embora prefira os 2 primeiros, mais metal, né, no caso da banda. Mas enfim, é uma riqueza, uma pluralidade tonal. Isso também faz diferença, mas faz diferença graças a um produtor que consegue explorar bem essas características, explorá-las no caso de uma forma bem limpa. Mas antes de continuar a nossa conversa, na verdade, já caminhando no caso para o encerramento, eu gostaria de mostrar a vocês, né, do que eu estou falando, aquilo que de fato faz Photograph uma música tão capaz de fisgar o ouvinte, uma música grudenta. Quando a gente fala chiclete, nem sempre é uma coisa no sentido pejorativo também. É chiclete no sentido de ser aquilo que agarra, né? Aquilo que cola na sua mente, cola nos seus ouvidos, e você não consegue se esquecer disso. É uma música que fisga. Você escuta uma vez e, né, talvez numa primeira ou já numa segunda vez, você já aprende, já introjeta a música, ela fica grudada em você e você não consegue esquecer. Hooks, né, ganchos, é uma coisa que essa música tem demais, mas o que me faz gostar dela é o fato de que, mesmo sendo um power pop descarado, tem qualidade, tem boas decisões, tem boas escolhas de notas e escolhas harmônicas também, porque aquilo que o Clarke fez com o Willis, quando o Colin entra, ele não faz algo necessariamente aleatório, mas ele faz algo que dialoga muito bem com aquilo que já era ótimo que o Clarke tinha feito. Dos 3 guitarristas em questão, o que eu mais gosto, sempre mais gostei, foi do Clarke. Quando o Clarke faleceu, não à toa, o Def Leppard, na minha avaliação, claro, morreu com ele. Porque o Clarke, diferente dos demais, ele era compositor. O fato da banda do Def Leppard ter algumas boas músicas no seu catálogo, muito se deve ao fato do Clarke estar vivo escrevendo música para a banda. Eu sempre gostei dele como guitarrista. Na verdade, o Clarke e o Colin, eles são bons guitarristas, né? O Phil Campbell, depois que entrou, também é um bom guitarrista, mas que se destacou muito mais com trabalhos prévios dele, né? Principalmente com o Dio. Enfim, bons guitarristas é uma coisa que nunca faltou na história da Def Leppard. Mas eu gostava do Clarke porque, além de ser um bom guitarrista, ele era um bom compositor. Ele sabia no caso, né? Faleceu. Ele sabia como escolher as notas, como criar boas melodias e linhas melódicas também diferentes, tá? Não é uma música estereotipada, não é uma música nesse sentido pobre em termos melódicos, né? E a escolha de notas é sempre uma escolha muito assertiva e que pensa numa segunda linha de guitarra que está presente ali. E claro que isso teve influência também do Colin, porque quando o Colin chegou e fez os solos, ele respeitou, ele levou em consideração aquilo que o Clarke já tinha tocado também. Então é aqui que a gente encontra, né, o ponto harmônico ideal, mais assertivo. Mesmo na simplicidade, é pensar harmonicamente, é tentar entrar em diálogo com aquilo que um outro músico escreveu previamente, que já era muito bom, e não crescer o umbigo, né, querer aparecer, né, se mostrar como gostoso, e escrever um solo rebuscado, bonito, agradável, mas que não tenha nada a ver com aquilo que já tinha sido produzido antes. Ser harmônico é entrar em diálogo, né? Propor algo musicalmente que tenha compatibilidade, que se encaixe, que dialogue com aquilo que existe e amplie, né, harmonicamente a qualidade, né, musical do que já estava sendo apresentado. É uma ampliação compatível, né, onde 2 linhas melódicas têm uma identidade própria, elas não são exatamente iguais, feitas pela mesma pessoa, mas que quando se unem
produzem, né, um produto final, uma resultante muito plural, deliciosa, harmônica e que mantém as características de cada um. Tem muito do Clarke aqui, tem muito do Colin aqui. E tem o Willis ali fazendo a basezinha dele, né, antes de tomar, né, um pé na bunda da banda por causa dos excessos, ok? Mas, né, já falei pra caramba, vou apresentar para vocês, a princípio, um trecho da música. Na verdade envolve o refrão, que eu acho o refrão a parte mais assertiva da música como um todo, é que mais me impressionou, como ele é uma coisa, do ponto de vista técnico, extremamente simples, tecnicamente é muito simples, mas como ele é agradável e funciona, com poucas notas, sem muito rebusque, mas uma boa escolha de notas, uma boa escolha das sequências de notas, o que tocar, como tocar, né? Em que andamento, em que tempo tocar. O refrão é o que salta, né, os meus olhos em Photograph e que é aquilo que sempre me fez voltar à música e ouvi-la mais e mais uma vez. E também depois do refrão, eu deixei o último solo do Colin, para vocês perceberem também, observarem mais uma vez, ouvirem como o solo dele entra em contato com as melodias do Clarke, como ele está interessado em de fato harmonizar com as contribuições melódicas que o Clarke havia colocado. Os dois dialogam belamente, eles começam a trocar palavras dentro de um mesmo escopo, dentro de um mesmo universo, e cada um mantém sua identidade. Então, a princípio eu vou mostrar para vocês os trechos que eu acabei de mencionar, sem os vocais do Joe Elliott, tá? Eu quero que a atenção seja apenas nos instrumentos e principalmente nas cordas, que de fato são, né, o show, né, o ponto alto daquilo que habita Photograph. É a melhor parte, são as cordas, tá? Então o enfoque vai ser apenas nos instrumentos, sem os vocais do Joe Elliott. Eu não sou muito fã dos vocais do Joe, não, então isso, para mim, pelo menos, é até um ponto positivo aqui. Mas vamos lá. Para quem não conhece, escutem aí os trechos, né, do refrão e do último solo, só instrumental. Vamos lá. Ouviram aí? Muito agradável, né? E são muitas ideias, não é uma música pop, não é um refrão pop ou um solo pop com poucas ideias. Tem muitas boas ideias aqui, muita melodia e harmonia em um mesmo lugar, né? E o fato de ser harmônico é o que torna de fato a experiência agradável. Uma coisa que é importante também mencionar, pelo menos eu penso que é fundamental mencionar a respeito de Photograph, a respeito do que as guitarras fazem no refrão e também, né, o solo final, mas principalmente o refrão, é que as músicas da década de 80, o Pyromania no caso é um álbum de 83, as músicas daquela época normalmente elas tinham uma estrutura parecida com Photograph, né, com introdução, verso e refrão, mas havia uma certa tendência, eu diria até mesmo estereotipia, que as músicas de hard rock daquela época elas tendiam a ter um refrão mais explosivo, elas tinham um verso mais contido e quando elas chegavam no refrão elas explodiam, elas cresciam, se tornavam uma música um pouco mais intensa. E Photograph é exatamente o oposto. Quando o refrão começa,
e é exatamente no ponto que eu coloquei, né, a partir do primeiro segundo, ali as guitarras estão cobrindo de fato o refrão, o que Photograph faz? Ela não explode, ela não tem um refrão explosivo, incendiário, como as músicas de hard rock, das bandas de hard rock daquela época tinham. Muito pelo contrário, é uma melodia relaxante, não intensa, ao invés de explodir, né, o que o Clarke nos apresenta, uma sequência melódica de notas muito bem selecionadas e escolhidas, que se conectam perfeitamente uma com a outra, mais relaxante, né, mais lenta, e o que se nota também não é a presença da explosão no sentido da distorção, muito pelo contrário, as guitarras ficam limpas. Previamente, no verso, há mais distorção, tá? Há um pouco mais de distorção, por exemplo, no primeiro solo da música do Colin, não do último que vocês ouviram aí, que tem um pouquinho também, mas no primeiro solo tem distorção, mas o refrão em si, ele não explode, ele é algo relaxante. O enfoque do Steve Clarke é totalmente em construir uma bela melodia e harmonizar também com aquele pequeno movimento ali que o Willis, né, o Pete Willis estava fazendo. Pode parecer que ele não está ali, mas se vocês escutarem com mais atenção, vocês vão perceber que o Willis está ali, fazendo algo básico, tocando uma nota, depois uma segunda nota, uma nota, segunda nota, pão, 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 pão. É o Willis, tá? Duas notas, enquanto, né, o Steve Clarke está lá. E o Willis. Clarke. Eles estão dialogando, tá? Eles têm um papel, eles têm algo a fazer ali, que é conversar entre si e agradar, acariciar um ao outro, e principalmente juntos acariciar quem está ouvindo, quem está escutando, de uma forma relaxante, né? Não é uma coisa que explode, mas que se acalma, relaxa e sem distorção. São guitarras limpas, né? A intenção é fazer com que nós escutemos de fato as cordas em si, não tanto assim a distorção. E essa escolha ela é curiosa, ela é interessante, porque, como eu falei, não era comum na época você encontra uma música de hard rock que faz esse movimento. A tendência era de explodir, quase todas explodiam no refrão, né, de ficarem mais intensas, mais agitadas no refrão. Essa aqui não, ela fez um movimento completamente inverso. E isso é uma coisa que também me faz gostar de Photograph, porque ela é diferente das músicas baladeiras, popeiras, do hard rock daquela época também, tá? Nesse sentido. E essa qualidade sonora também, essa limpideza, o fato da gente conseguir escutar tudo muito bem, porque a gente escutou aqui a guitarra do Clarke, a gente escutou, né, a guitarra do Willis e também o baixo e a bateria de maneira perfeita. A gente consegue escutar tudo. E mesmo quando o Joe Elliott está cantando na música normal, né, aqui eu coloquei só a parte instrumental, mas mesmo quando ele está cantando, né, a música original, mesmo com ele cantando e subindo o tom, ele atinge notas altas, bem altas inclusive nessa parte, mesmo com o vocal alto dele, a gente consegue ouvir perfeitamente os instrumentos no mix. Perfeitamente. Isso, claro, é um mérito extremo, gigantesco, do John Mutt Lange, que já tinha feito algo com a mesma qualidade, eu diria até uma qualidade superior no álbum do AC/DC, lá 3 anos antes, né, em 1980, com Back in Black. Back in Black ele soa muito bem, em termos sonoros, de qualidade sonora, de produção, ele é disparado, ou melhor, ou se não um dos melhores álbuns, sonoramente falando, no termo da produção, tá, da mixagem, do AC/DC. O Lange ele tinha uma mão muito boa para mixar, para produzir um álbum. É bem interessante, né? Mas eu quero fazer com que vocês percebam aquilo que eu estou dizendo, falando com uma nitidez maior, com uma proximidade maior de fato das cordas. Porque aqui está o baixo tocando, está a bateria tocando, mas eu quero que vocês percebam que a guitarra do Clarke está fazendo uma coisa,
que a guitarra do Willie está fazendo outra. Aquilo que eu cantarolei aqui, eu quero que vocês percebam com mais claridade ainda. Então agora eu vou tirar o baixo, vou tirar a bateria e vou deixar apenas as guitarras, apenas as cordas, para que vocês percebam isso. E eu quero que vocês percebam também no final, tá? Quando o Clark está trabalhando não com o Willis mais, mas com o solo que o Phil Collen coloca no final, que ele introduz no final. Eu quero que vocês percebam o papel deles, e o que de fato eu estou chamando de melodia e harmonia aqui, né? Isso até ajuda a reforçar os conceitos e entender de fato o que eles são. Vamos lá? Então escutem agora. Continua instrumental, mas agora só as guitarras. Escutem. Ouviram? Sem o baixo e a bateria, nossa atenção fica mais ainda nas guitarras. Mas percebam que mesmo com o baixo e com a bateria, antes, a gente já conseguia ouvir tudo isso aqui com muita nitidez. O som não embola. E isso é graças ao trabalho exemplar do John Mutt Lange. Eu posso não gostar, né, da característica, da faceta mais comercial do Def Leppard, mas quando a gente está falando de música, quando a gente está discutindo sobre música, a gente precisa ser imparcial. Tem música boa, né, e música ruim. Existe música ruim. Nem tudo em música é simplesmente uma questão de gosto, embora muita coisa em música seja uma questão de gosto. Mas existe música ruim, né? Existe música desconexa, música que não faz sentido, música que não é melódica, música que não é harmoniosa. Existe esse tipo de música é ruim. E Photograph definitivamente não é isso. É uma música que é muito melodiosa e ao mesmo tempo muito harmoniosa. E tais melodias e harmonias são perceptíveis porque graças a uma excelente produção do John Mutt Lange. Ele permite que nós escutemos tudo. Então aquilo que eu falei, né, anteriormente, que mesmo quando nós escutamos essa música com os vocais do Joe Elliott, isso não atrapalha, né, a nossa apreciação, o nosso ouvido, não impede o nosso ouvido de escutar muito bem as guitarras e o que elas estão fazendo harmoniosamente. É verdade. E a prova está aqui. Primeiro vocês escutaram elas junto com o baixo e a bateria e depois sem. E a sensação, a percepção que vocês tiveram agora, claro que está mais nítido, porque a nossa atenção ficou mais focal nas cordas das guitarras. Mas mesmo antes, elas já eram muito perceptíveis, muito sensíveis, e já nos brindavam, né? Já nos agradavam imensamente, traziam prazer aos nossos ouvidos. É um dedo assim, fenomenal que o Lange coloca aqui, que normalmente costuma ser de fato a marca registrada do trabalho dele. E é interessante também a escolha da banda pelo trabalho dele, porque sim, ele trabalhou com bandas de rock, ele trabalhou com AC/DC, mas o Lange, ele também tinha, né, um trânsito com artistas do mundo pop, já naquela época, e depois, posteriormente, ele passou a trabalhar com muita gente do pop também. Então, uma música mais para arena, uma música mais para, no caso, para aquela época, né, rádio, televisão, comercial, de fato, hit. Um produtor como ele também foi uma escolha muito assertiva. Claro, dentro dos padrões, dos objetivos que a banda queria, né? A banda queria ser comercial, isso aqui definitivamente é comercial, mas é um comercial que não é medíocre.
as letras, né, no caso a parte lírica da música até pode ser, né, trivial, banal, é simples, né? Não tem nada de profundo em Photograph, liricamente falando, mas musicalmente isso aqui não é medíocre não. É uma música de arena, chicletona, não é baladinha? É, mas medíocre musicalmente falando não é. Não é. É impossível ouvir isso aqui e dizer, né, chamar isso aqui de medíocre. Então é uma música comercial com conceito, com qualidade, com boas melodias e harmonias. Uma música tem boas melodias, qualquer música de qualquer gênero musical, pode ser do metal, do rock, do pop, né, sei lá, tango, flamenco, o que vocês quiserem, tá? Uma música, uma boa música que apresenta melodias, uma boa melodia, ela é aquele tipo de melodia que você é capaz de cantarolar, né? Uma melodia é agradável quando ela chega até nós e nós a reconhecemos como parte interna, como parte de nós, ou uma parte de nós que nós gostaríamos de explorar. O refrão de Photograph, inclusive a parte cantada, fisga o ouvinte. As pessoas tentam cantar o que o Elliot está cantando, o Joe Elliot está cantando. Mas para quem gosta de instrumento e principalmente de guitarra, as guitarras do Clark e do Colin nos solos são coisas que a gente também a gente recebe e quer reproduzir. Quem consegue reproduzir na guitarra, toca a guitarra. A gente pega o instrumento e vai tentar tirar na hora, porque é gostoso, é agradável, é harmonioso, e é a harmonia que, repito, dá a sensação de prazer, né? A gente busca o instrumento na hora e tenta tirar. E a parte menos complicada, né, a parte do Clark, a gente consegue tirar fácil. E depois a gente trabalha um pouco, né, na parte dos solos. Mas a gente tem esse interesse de reproduzir. E quem não toca, canta, né? Cantarola do mesmo modo que eu fiz. Chega até nós e a gente reproduz. É gostoso, é agradável, inclusive. Inclusive os solos. A gente consegue reproduzir. Chega até nós, é acessível, né? A gente assimila e reproduz. É gostoso cantarolar, é gostoso ouvir, né? Boas melodias, não importa se elas sejam muito complexas, né, ou muito simples. Uma boa melodia, né, e principalmente boas harmonias é aquilo que harmoniza inclusive conosco, com o nosso ouvido, mas também com aquela área, né, de apreciação que todo mundo tem, que é a área dos sentimentos, das emoções. É emocionante, emociona, né, tá chegando, as notas estão dialogando de maneira que faz sentido, né, agradável, é uma boa melodia. E essas melodias aqui, elas são simples, né, mas muito bem pensadas, muito assertivas realmente. Enfim, meus caros, era esse papo que eu gostaria de ter com vocês, né? Falei de coisas inclusive para além do que eu tinha planos de mencionar, comunicar, mas como é um papo aberto, é assim que as coisas acontecem. As ideias aparecem, eu as externalizo, né? E fica assim, um tópico, uma produção bem longa, como esse podcast aqui ficou, apenas para falar de uma música só. Enfim, mas era de fato Photograph, a coisa que a música, a composição, a obra que eu tinha de fato interesse em pontuar aqui. Eu espero para aqueles que gostam da música, né, ou da banda em questão, ou até mesmo para aqueles que não conhecem, mas curtiram as melodias e as harmonias, que tenha sido de fato agradável esse trajeto, essa jornada. Enfim, obrigado a todos que ouviram e saudações corridas.